A luta por uma previdência mais justa não termina nesse julgamento. Ela só muda o foco e a gente continua aqui, junto nessa, traduzindo o juridiquês e transformando em informação para você. Muita atenção aqui, você que já é aposentado, pensionista ou está aí na contagem regressiva para se aposentar. Uma das maiores e mais longas novelas da justiça previdenciária brasileira chegou ao fim. E o resultado, olha, pode mexer diretamente no seu bolso. Milhares de aposentados que sonhavam em turbinar o seu benefício com a famosa revisão da vida toda levaram um balde de água fria do STF. Foi uma reviravolta que pegou muita gente de surpresa e mudou as regras do jogo. Mas no meio de tanta confusão, notícia e até fake news, a pergunta que não quer calar é: e aí, eu vou perder dinheiro? Minha aposentadoria que eu levei décadas para conquistar vai diminuir? Muita calma. Nesse vídeo eu vou te explicar, sem juridiquês, quem realmente perdeu o direito à revisão, por que essa mudança maluca aconteceu e o mais importante, quem já está protegido e não precisa se preocupar com essa mudança de entendimento do STF. Fica comigo até o final, porque a sua paz de espírito pode depender de entender direitinho o que eu vou te contar agora. Vamos começar do básico, para todo mundo entender o tamanho da briga. Pensa comigo, você trabalhou a vida inteira. Antes de 1994, a gente vivia trocando de moeda e muitas vezes você tinha salários que, na conversão para o real, eram bem altos. Você contribuiu para o INSS com base nesses valores. Aí, lá em 1999, veio uma lei nova que mudou a forma de calcular a aposentadoria. Para quem já contribuía, a lei criou uma tal de regra de transição. De forma bem simples, ela dizia o seguinte: para calcular sua aposentadoria, o INSS só ia olhar suas contribuições de julho de 94 para frente, com o plano real. Tudo que você pagou antes, em cruzeiro, cruzado, na moeda que fosse, era simplesmente jogado fora do cálculo. E para quem essa regra era considerada péssima? Exatamente para quem teve os melhores salários de contribuição antes de 94. Essas pessoas foram muito prejudicadas duas vezes, porque elas contribuíam com valores altos e essas contribuições simplesmente não entravam na conta. O resultado? Uma aposentadoria bem menor do que deveria ser. Foi aí que nasceu a tese então da revisão da vida toda. A ideia era simples e parecia ser muito justa. Se a regra principal da lei permitia usar todos os salários e era melhor para o trabalhador, por que não deixar ele escolher essa regra de revisão? A revisão da vida toda era a luta pelo direito de escolher o cálculo mais vantajoso. Era a chance de incluir aqueles salários antigos e valiosos na conta, corrigindo uma injustiça e, em alguns casos, conseguindo um aumento significativo de benefício. E aqui um ponto muito importante, eram os seus salários de contribuição mais altos que não entravam no cálculo. O tempo de contribuição, sim, esse sempre entrou no cálculo. Essa tese foi ganhando força, venceu em vários tribunais e em dezembro de 2022 o STF bateu o martelo. Sim, os aposentados tinham direito. Foi uma vitória histórica, mas, como em toda novela, uma virada de roteiro estava prestes a acontecer. E é aqui que a história fica revoltante para muita gente. Como assim? O STF decide uma coisa em 2022 e em março de 2024 decide outra completamente diferente. E o que aconteceu não foi um simples mudamos de ideia. Foi uma manobra jurídica que pegou todo mundo de surpresa. Enquanto os aposentados esperavam a análise de um recurso do INSS sobre a decisão de 2022, o STF desenterrou duas ações bem antigas, lá de 99, as ações diretas de inconstitucionalidade 2110 e 2111. Essas ações questionavam se a própria regra de transição era constitucional e ficaram paradas por anos. E de repente, o julgamento foi retomado. Numa decisão de 7-4, a maioria do Supremo decidiu que a regra de transição, aquela que joga fora as contribuições anteriores a 94, não era só constitucional, mas obrigatória. E o que quer dizer isso na prática? O STF disse que a lei não dava opção de escolha. Se você se encaixava na regra de transição, era então obrigado a usá-la. Ponto final. Não importava se a outra regra era melhor para você. O direito de escolher, que tinha sido garantido em 2022, simplesmente sumiu com essa nova decisão. E o argumento principal do governo, que convenceu a maioria, foi o impacto fiscal.
O INSS alegava que, se a revisão fosse aplicada em massa, o rombo poderia chegar a centenas de bilhões de reais, com algumas projeções chegando a 480 bilhões de reais. Esse número gigante, mas bem mentiroso, foi um trunfo para pressionar por uma decisão contra os aposentados. Com isso, o STF, na prática, atropelou a própria decisão anterior. Depois da decisão de março de 2024, ainda existia uma pontinha de esperança. Entidades que representam os aposentados entraram com recursos para tentar, ao menos, proteger quem já tinha entrado na justiça. Mas nos julgamentos seguintes, o STF negou esse recurso e definiu o assunto. Então, vamos direto ao ponto. Como que fica a sua situação hoje? Essa é a parte mais chata dessa nossa conversa. Infelizmente, a imensa maioria dos aposentados vão sair prejudicados, porque perderam o direito à revisão da vida toda. Mas e quem nunca entrou na justiça? Se você tinha o direito, mas ficou esperando a poeira baixar, a porta se fechou. Na prática, não há mais como entrar com um novo processo e ter chance de ganhar. Agora, quem tinha um processo em tramitação, mas sem decisão final, como que fica? Aqui está a maior parte das pessoas. Se você entrou com uma ação judicial e ela estava correndo em qualquer instância, a decisão final agora vai ser contra você. Com a ordem do Supremo, os juízes de todo o país vão ter que negar os pedidos de revisão. Os mais de 100 mil processos que estavam parados vão voltar a andar, mas infelizmente para serem encerrados com a derrota para o aposentado. Agora, uma notícia boa. Existe um grupo que está assim protegido. São as pessoas que conseguiram uma decisão favorável com um trânsito em julgado antes da reviravolta do INSS. E o que é esse trânsito em julgado? É como um carimbo final da justiça. É quando a decisão se torna definitiva e o INSS não pode nem mais recorrer dela. Se o seu processo acabou e o INSS perdeu em todas as instâncias e o juiz declarou o caso encerrado, você está seguro, pode ficar tranquilo. O seu benefício, que já foi recalculado para um valor maior, não pode ser diminuído. Isso se chama coisa julgada, um princípio sagrado do direito que felizmente foi respeitado. Então, se você já está recebendo uma aposentadoria maior por causa da revisão e o seu processo está 100% finalizado, pode esperar aliviar. Esse direito é seu. Agora, um ponto que tira o sono de muita gente. Muitos aposentados conseguiram uma decisão provisória, uma liminar. Nós temos aqui vários casos no escritório, que obrigou o INSS a pagar um valor maior antes mesmo do fim do processo. E com a derrota da tese, e esse dinheiro então que já foi recebido e que está sendo recebido pelos aposentados. Aqui o STF deu um alívio, um pequeno alívio na verdade. Ficou definido que o dinheiro que você recebeu de boa fé até a data da publicação da decisão, que foi em 5 de abril de 2024, não precisa ser devolvido. O Supremo entendeu que você recebeu com base numa decisão judicial. Então, seria desumano, obviamente, cobrar esse dinheiro de volta. Nesse caso, então, o seu benefício vai voltar ao valor original sem a revisão, mas os atrasados que você recebeu durante o curso do processo, eles serão mantidos até essa data de 2024. Então, resumindo, se você recebia por liminar, com essa decisão do STF, infelizmente o seu benefício vai voltar ao valor original. A grande questão é que você não vai precisar devolver ao INSS esses valores que você recebeu do benefício maior. Simplesmente, então, o seu benefício vai voltar ao valor original e você não vai precisar ter que devolver esses valores. E agora, com relação às custas, honorários e os próximos passos? Duas dúvidas ainda ficam para quem perdeu a ação. E a primeira delas, vou ter que pagar os custos do processo e o advogado do INSS? Porque assim, normalmente quem perde paga a conta. Mas, reconhecendo a bagunça jurídica que a própria corte criou, o STF abriu uma exceção. E ficou decidido que os aposentados com processos pendentes não terão que pagar os honorários de sucumbência ou as custas do processo. E obviamente isso é um alívio financeiro. Mas muita atenção, converse com seu advogado para entender como se explica exatamente isso para o seu caso, tá ok? Segunda dúvida, e muito perguntado. Tem mais alguma chance para revisão da vida toda? Algum último recurso? Juridicamente, a estrada infelizmente acabou. O STF já julgou os últimos recursos e encerrou de vez esse assunto. E aqui, pessoal, muito importante, desconfie de qualquer promessa de um novo recurso milagroso. Infelizmente,
golpistas podem se aproveitar desse momento de fragilidade. Cuidado! A luta pela revisão da vida toda, como a gente conhecia, terminou. Eu sei que é muita informação, e cada caso é um caso. Decisões como essa mostram que é fundamental estar bem informado. Se você quer continuar recebendo análises claras e diretas sobre os seus direitos para não ser pego de surpresa de novo, inscreva-se aqui agora no nosso canal e ative o sininho para receber novos vídeos. Informação de qualidade é a sua melhor defesa. E se depois disso tudo você ainda tem dúvidas sobre a sua situação ou quer saber se existe alguma outra chance de revisão para o seu benefício, a minha recomendação mais séria é a seguinte: procure um advogado especialista em direito previdenciário. Só um profissional pode analisar seus papéis e te dar um parecer seguro sobre o seu caso. Não dá para arriscar o seu futuro financeiro com achismos. O fim da revisão da vida toda é, sem dúvida, um capítulo muito amargo. É o fim de um sonho para milhões de aposentados que lutaram por anos algo que acreditavam ser justo. A decisão do STF, motivado por uma interpretação da lei e uma forte pressão econômica, deixou um rastro de muita frustração. Essa jornada deixa uma lição muito clara. O direito, infelizmente, ele não é uma ciência exata. Está sempre em disputa. Precisamos ficar de olho e muito bem informados e unidos. A luta por uma previdência mais justa não termina nesse julgamento. Ela só muda o foco. E a gente continua aqui, junto nessa, traduzindo o juridiquês e transformando em informação para você. Obrigado por ter ficado aqui até o final e até o próximo vídeo. I left my jacket at home, wanna be in it. I wanna feel the cold, this is the last day. Doing what I'm told, I want it my way. Before I get